Transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Transa Podcast. O episódio de hoje é um Manda, que é aquele formato de episódio onde a gente abre o programa para receber outras perspectivas, que estão dizendo de como aquele tema da temporada atravessa eles, ou o que eles pensam, ou às vezes até, que é uma coisa que eu acho super importante nessa temporada específica que a gente está trabalhando na não monogamia, que vão estar trazendo relatos, casos, porque no caso da não monogamia falta muito isso, a gente tá ainda construindo um imaginário, assim como a gente está descobrindo a não monogamia ainda, abrindo essa mata com peixeira, a gente também tá descobrindo memórias, a gente está construindo memórias. Então, acho que ouvir casos é bom para você, se você estiver me ouvindo e estiver começando ou pensando ou tentando interagir e lidar com a não monogamia, talvez pela primeira vez você vai poder ouvir casos e ver que você não tá sozinha. Isso para mim era muito importante quando eu estava no meu processo, me descobrindo e me entendendo nesse lugar. E acho que um grande intuito dessa primeira temporada era esse também, sabe? Fazer com que a gente possa pensar essas coisas juntos. E eu acho que isso serve para essa temporada e para esse tema, mas espero que para todas as temporadas que venham também. Inclusive, fica um super convite. Manda seu áudio pra gente. Se você quiser mandar um relato, uma pergunta, um caso, ou só compartilhar a sua perspectiva sobre os episódios, sobre o tema, enfim, sobre o assunto que a gente está construindo junto, manda pra gente. É só enviar seu áudio pro transapodcast@gmail.com. Vem junto! Trica. Bem, agora vamos começar mesmo o episódio, que já começa de uma forma super especial, com o áudio de uma pessoa que eu admiro muito e que traz um relato que eu acho que nos ajuda a ver, a olhar para uma perspectiva da não monogamia como também um fenômeno social, coletivo e político. Ei Maria, tudo bem? Olha só, antes de mais nada, queria te parabenizar aí pelo Transa, desejar merda para esse podcast. E, bom, eu escutei aí o primeiro episódio e me senti convidado, convocado também a contribuir de alguma forma ou a te dizer algumas coisas que eu fiquei pensando. Esse debate, esse assunto da não monogamia é um assunto que eu, de alguma forma, já vivo intensamente aí nos últimos 5, 6 anos, que coincidiu aí com o início de um relacionamento amoroso, sexual, enfim, com o meu atual companheiro. Mas, de toda forma, já era um assunto aí que perpassava nas nossas rodas de conversas e de debates, enfim. Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente pensar que a não monogamia é uma discussão política também. É um assunto que ele é transversal mesmo às várias questões da nossa sociedade. Então tem uma dimensão política aí que eu acho que ela é muito importante e que ela fica de alguma forma ali... eu acho que o debate só faz sentido se a gente olhar a partir dessa perspectiva. Porque eu sinto que o modo como a discussão é vivida hoje, como ela acaba sendo partilhada, acaba sendo viralizada, está muito focada nesse lugar da sexualidade, né? Assim, quando se fala em não monogamia, a primeira coisa que se pensa é essa possibilidade de, eu vou poder transar com outras pessoas. Quando, na verdade, não é isso, não é só isso. Na verdade, isso é uma fração muito pequena do debate, muito pequena, assim. A partir disso, aí a gente tem realmente muitas, infinitas aplicações na prática de como que a gente pode tentar minimamente desconstruir ou tentar viver outros modelos de relação que não reproduzem os modelos da monogamia. E aí quando eu penso nisso, eu imagino que, né, assim, a coisa se explode um pouco. A gente vai não só para as relações amorosas, mas também para as relações de amizade. Como que essas relações na prática elas se dão, assim, e como que elas podem se dar, de que outros modos elas podem se dar. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos, assim. Por exemplo, eu sinto que eu tenho um relacionamento, né, com esse meu companheiro. A gente vive um relacionamento em que, durante uma certa fase, um momento da nossa relação, eu fui descobrindo que
nos momentos em que eu estou mais fragilizado, principalmente de saúde, que eu estou com alguma amidalite, uma febre, uma coisa, enfim. O modo como eu demonstro essa fragilidade, o modo como eu vivo essa fragilidade, esse momento de fragilidade, ele está muito ali num lugar de buscar ou de desejar uma proteção, de desejar um certo tipo de proteção, um certo tipo de cuidado, que claro, está ali, né, obviamente colado nas minhas referências, das minhas experiências, na verdade, de vida, maternais, de infância, enfim. O meu companheiro, ele nunca conseguiu, de alguma forma, corresponder ou responder a essa demanda minha, que é uma demanda. Então, teve alguns momentos ali em que eu estive fragilizado e buscando um certo tipo de apoio que ele não era capaz de me dar. Eu lembro que na época isso me deixou profundamente magoado, profundamente triste, assim. E eu me sentia muito sozinho, muito solitário, até que uma grande amiga minha veio, num desses momentos ela me procurou, ela viu que eu estava precisando de ajuda, ela foi lá em casa e ela falou: Felipe, a gente precisa entender, a gente estava lendo inclusive o livro da Bell Hooks na época, tudo sobre o amor. Ela falou: Felipe, a gente precisa entender que o nosso sistema solar, ele não é de um planeta só, né? São muitos planetas, assim. A gente precisa descentralizar as nossas demandas mais profundas. Isso não deveria ser responsabilidade do seu companheiro. Ele poderia sim ser uma pessoa ótima nesse sentido, ele poderia te dar o tipo de apoio ali que para mim seria importante, o tipo de afeto, de cuidado que naquele momento eu precisava, mas isso não deveria ser, a priori, uma responsabilidade dele. Essas responsabilidades poderiam ser de várias outras pessoas, né? De vários outros amigos. E aí a gente entra naquele debate sobre uma tentativa de não hierarquizar as relações, enfim. E aí eu estou falando isso porque quando você de fato está ali tentando, na prática, exercitando ali outros formatos de relacionamento, viver experiências sexuais com outras pessoas, talvez pode se tornar o menor dos problemas. De repente você vai vendo que assim, a monogamia e o que ela vai instaurando enquanto essa ideia do que é um relacionamento, quando você vai ali no dia a dia, no cotidiano, de fato tentando descascar isso, tentando de alguma forma tirar isso um pouco de espectro, assim, você vai percebendo que essa questão da sexualidade, né, a questão da poder ou não transar com outras pessoas, pode talvez se tornar a menor das questões, ou só mais uma delas. E aí, no fundo, eu fico com a sensação que o debate ele vai chegando, ele está num lugar hoje em dia que ele fica um pouco banalizado mesmo, assim, nesse sentido, assim, de que a pessoa ela pensa na não monogamia nesse lugar de eu vou ali, vou experimentar não monogamia, eu vou experimentar outros corpos, quando na verdade talvez ela está só reproduzindo o que a monogamia se propõe a ser, que é essa ideia de uma hipersexualização mesmo da relação dos corpos, assim, de que o corpo com quem você se relaciona, ele é um corpo hipersexualizado, ele é um corpo que ele sempre pode te dar prazer ou vai te dar prazer, assim. Isso é um horror, se você for pensar, isso é um horror, né, assim. Eu acho que eu queria começar esse áudio ressaltando e lembrando uma coisa que é óbvia, mas a gente esquece. A não monogamia, ela é uma posição política. Porque eu acho que a não monogamia, ela é, na verdade, uma pergunta que tenta descobrir outra forma de amar e de se relacionar. Vamos voltar um pouquinho, assim. A forma que a gente aprende a amar, ela é meio que uma grande base. A forma que a gente aprende a lidar com o amor, coloca o amor como uma ideia, que gera muito dinheiro, inclusive, e que ela geralmente está sempre acompanhada do poder. Vamos pensar assim, né? Quando a gente nasce, a gente já vem com alguns amores prontos. Aqueles amores inegáveis. O amor à sua família, a Deus ou a qualquer outra energia que você acreditar. Enfim, amores que também estão ali meio que muito coladinhos numa lógica de poder. Depois, quando a gente vai criar, quando nos é dada a chance da gente escolher o que amar, na verdade, a gente não tem uma autonomia. Porque a vida inteira, desde que a gente é muito pequeno, a gente é bombardeado por uma série de construções que alimentam uma ideia específica de amor. Alimentam o amor como uma ocupação de um buraco.
o preenchimento de uma ausência. E acaba que a gente aprende por filme, comédia romântica, música, enfim, mil coisas que podem até ser incríveis, mas que de alguma maneira alimentam na gente uma carência, uma ausência e um desejo. E assim também uma expectativa muito grande para que quando a gente possa amar, a gente já quase sabe o lugar que a outra pessoa vai ter que ocupar, o lugar que a gente vai ocupar, até porque a gente passou boa parte da nossa vida alimentando essa expectativa. A expectativa do príncipe e da princesa encantada, que vai chegar e resolver todos os nossos problemas. Porque a nossa vida pode estar maravilhosa, que se a gente não tiver encontrado o grande amor da nossa vida, ela está incompleta. Até porque o amor, ele é destinado a um único lugar. É quase um hiperfoco, né? Que é esse amor romântico sexual, assim. A gente vai encontrar o grande amor da nossa vida, que é perfeito, que vai suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, nos ver por inteiro, vai entender aquilo que nem a gente entende. O problema dessa ideia é porque ela é injusta. Ela é injusta com você, que sempre vai ficar na ausência. Porque essa expectativa é uma expectativa irreal. Ela nunca vai ser realmente cumprida. Então a gente fica correndo atrás de uma coisa que nunca vem. E se frustrando com tudo que vem. E perdendo a oportunidade, inclusive, de ver o que está vindo. É injusto com a pessoa porque ela jamais vai conseguir suprir uma expectativa que está sendo criada desde que você se entende por gente. É impossível, na verdade. E aí é louco porque dessa forma a gente não olha para o amor como um espaço que a gente pode descobrir, como um espaço que a gente pode criar. Na verdade, a gente nem quer isso, a gente não está pronto para isso. A gente, nessa lógica, a gente se prepara para que o amor ele corresponda às nossas expectativas. A gente não está muito aí por que o amor pode ou o que ele vai criar. A gente quer que o amor seja o que a gente quer dele. E dessa forma, a gente perde a oportunidade de amar o que a gente ainda vai descobrir. Está disposto a amar aquilo que não é aquilo que a gente planejou, que não é a nossa expectativa e a nossa projeção sobre aquilo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vai pensar na não monogamia, tentar repensar a forma que a gente ama e a forma com que a gente se relaciona, eu acho que o primeiro gesto que a gente faz é libertar um pouco o amor desse lugar único e até muito frágil, né? Porque, na verdade, esse amor não está disposto a estar aberto ao outro, a descobrir o que vem. Já é um formato pré-concebido, né? E aí, quando a gente abre e começa a olhar para isso, eu acho que a gente começa a questionar e a repensar um todo. A repensar também tudo que o amor pode. É meio que olhar para o amor e ver o que ele pode, que força é essa, que grandeza é essa, que é quase um estado gasoso, sabe? Que toma conta do espaço, sabe? Se você tiver um vidrinho muito delicado ali com um gás dentro, o gás ocupa todo aquele espaço do vidro. Se o vidro cai no chão e quebra, aquele gás ele ocupa todo o quarto. Se você abre a janela, aquele gás vai para o mundo e ele começa a se expandir. O amor é um pouco essa força que tem uma capacidade absurda de expansão. E a gente nem tem a oportunidade de descobrir isso porque a gente não se permitiu por muito tempo, né? E acho que a não monogamia tenta fazer isso. Eu lembro muito que a Bela Gil tinha uma fala linda, que ela falava sobre o processo dela, né? Que ela se assumiu, não monogâmica, assumiu não, ela é não monogâmica, e estava falando desse processo dela, se entender nesse lugar, e que ela falava como que ela é contra toda monocultura. Porque é isso, não faz bem para o solo, né? Pensa numa plantação de monocultura, né? Que só tem uma única coisa sendo plantada ali. Vai desgastando o solo até nada mais ser fértil. Agora pensa numa floresta, numa agrofloresta, né? Que é uma oposição assim, à monocultura. Pensa onde tudo cresce, sabe? E o amor é isso, sabe? Ele é um terreno muito fértil se a gente souber cuidar dele bem, assim. E eu acho que é um pouco disso que esse áudio traz de uma maneira muito interessante, assim. Porque a gente, quando fala da não monogamia, se a gente não estiver disposto a descentralizar esse lugar do amor, a gente continua falando de monogamia. O amor, ele pode muito mais coisa do que a gente coloca nele. Não é só esse lugar romântico, sexual, por mais que ele seja maravilhoso. É lindo também, né, poder dar vazão a esse espaço do desejo. Mas não é só isso, não.
é também buscar e repensar e reconstruir o amor em todos os lugares, assim. Inclusive na parcela que nos cabe, na responsabilidade que a gente tem que ter de, às vezes, perceber que a gente está ali amando alguém e jogando naquela pessoa todas as nossas expectativas e todas as nossas frustrações se essas expectativas não forem cumpridas. Que também a gente precisa se responsabilizar um pouco nesse processo, de saber que, às vezes, aquela pessoa ela não vai ter que dar conta de tudo. Às vezes, de parar de amar aquilo que a gente quer amar e se abrir para descobrir o que aquela pessoa traz, o que ela pode, o que ela não pode. Onde são os outros espaços que o amor existe? Seus amigos, suas amigas, seu trabalho, suas coisas que você faz, uma pessoa específica, aquelas relações que às vezes a gente nem sabe dar nome, que é meio tudo misturado e nada se faz, sabe? Quando a gente hipersexualiza as nossas relações, a gente abre para ver também o que o amor consegue, assim, sabe, formar. E isso muda a nossa relação com tudo. Bora parar de fritação, porque esse não é um frita-trica, e continuar o episódio do Manda ouvir no próximo áudio. Oi, mandando esse áudio para contar um pouco da minha história com o amor, as relações monogâmicas, não monogâmicas. Acho que é importante eu contextualizar que eu sou uma mulher cis, branca, bissexual e que eu tenho 26 anos hoje. Bom, as minhas relações afetivas amorosas começaram muito cedo. Tive meu primeiro namorado com 14 anos. Era uma relação monogâmica, né? Como costuma ser quando a gente é jovem e 10, 12 anos atrás, né? Era assim que as coisas funcionavam. E nem se pensava, né? Pelo menos assim, na minha bolha não se falava sobre isso, né? Sobre relacionamentos não monogâmicos e sobre outros formatos de relação. Essa relação durou um bom tempo, assim, foi uma relação séria, sabe? De apresentar pra família, de dar rolê com os amigos, levar pra viajar com a família, etc. E essa relação acabou porque eu traí esse cara, assim, né? Eu traí esse meu ex-namorado na época. E foi a partir dali que eu comecei a me questionar um pouco, assim, sobre isso tudo que era essas relações monogâmicas. Na época eu não entendia direito também, mas eu conseguia perceber o quanto que eu sofri a retaliação, assim, tanto desse parceiro, quanto da sociedade, quanto um sentimento de culpa muito grande por ter traído. Porque é isso, tipo assim, o que a gente vê aí é que o homem trai, e isso é aceitável, e a mulher trair é, tipo, bizarro. Então, foi isso, assim, depois eu me envolvi em outras relações igualmente monogâmicas, e sentia muito desejo sexual, assim, muito desejo por outras pessoas, e tentava reprimir esses desejos, porque, de uma maneira ou de outra, eu achava que isso era errado, assim. E aí, minha última relação foi uma relação que eu falei, não dá mais. Já estava mais velha também, já tinha entendido um pouco mais, né, sobre estruturas de relação, sobre estruturas de poder, sobre feminismo, sobre não monogamia, né? Eu comecei a ter mais contato com isso, assim, tipo, consegui ler, escutar e estudar mais sobre isso e entender que, tipo, olha só, não é porque que você sentiu desejo por outra pessoa que você tá errada, sabe? Assim, existem outros formatos, existem outras possibilidades. E nessa última relação, que foi uma relação que durou 4 anos, foi uma relação que se iniciou enquanto uma relação aberta. Ainda era uma relação monogâmica, né, em que, tipo, eu tinha essa pessoa como prioridade pra mim, mas que eu podia dar um beijinho em outras pessoas e ele também, mas sempre entendendo que nós éramos a nossa prioridade. Isso não funcionou por muito tempo, essa relação, né, nesse formato não durou por muito tempo, porque é homem sendo homem, né, véi? E aí, os acordos que a gente tinha não eram cumpridos. E porque é muito difícil também essa coisa quando a gente tem essas relações que são abertas, que a gente coloca um monte de regra, tentando ainda ter controle sobre as coisas, sabe? Tentando ter controle sobre o outro.
e acabou dando errado nesse formato, foi aí que a gente fechou. A gente fechou, viveu essa relação por, sei lá, 3 anos e meio ou mais fechada. E eu sempre insistindo, assim, tipo, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. E a resposta que eu tinha era sempre, tipo, que a gente não tava no momento ideal pra isso, sabe? E esse momento ideal nunca chegava, assim. E até hoje me pergunto que momento ideal era esse que a gente tava procurando, né? Mas enfim, essa relação fechada, o que eu percebi depois de um tempo é que ela era muito mais fechada pra mim do que era pra ele, sabe? Assim, eu me entregava e eu me dedicava muito mais àquela relação do que ele se entregava e se dedicava e priorizava. O que eu sinto hoje, nessa relação que eu tô hoje, né? Hoje eu tô numa relação não monogâmica que eu considero que é uma relação não monogâmica de verdade e não um relacionamento aberto, assim. O que eu chamo de relacionamento não monogâmico de verdade é eu ter outras prioridades, sabe? Para além dessa relação romântica, assim. Para além de ter esse amigo, parceiro, que eu divido várias coisas na vida, mas sem deixar de ter como prioridade a minha família, sem deixar de ter como prioridade meu trabalho, os meus hobbies, os meus amigos. É isso que eu considero uma relação não monogâmica de sucesso, sabe? Não necessariamente é sobre sair transando com todo mundo, é sobre sair tendo um monte de date. Às vezes é também, mas não necessariamente, sabe? E o que eu percebo hoje, assim, nessa relação não monogâmica que eu tô, é que a não monogamia, ela vem para fortalecer as mulheres, sabe? Nessas estruturas relacionais, principalmente heterossexuais, né? Que a gente tem uma clara relação de poder dos homens sobre as mulheres. Eu entendo que a não monogamia vem para libertar um pouco as mulheres, sabe? Para as mulheres entenderem que é possível e é desejável que se tenha outras prioridades para além do amor. Porque o que a gente costuma ver é que os caras estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados com o emprego, estão preocupados com o trabalho. E nós mulheres estamos aqui, né? Dedicando toda a nossa atenção, todo o nosso tempo ao amor romântico e a uma pessoa só, que não tem a gente como prioridade. Porque isso é estrutural, tipo, os caras estão preocupados com outras coisas. Então eu acho que as relações não monogâmicas, elas vêm para fortalecer as mulheres nessa estrutura que já existe uma estrutura de poder. E nessa caminhada também não monogâmica, eu percebo que é mais difícil para os caras, sabe? Assim, porque eles estão acostumados mesmo com isso, eles estão acostumados com essa estrutura de poder, eles estão acostumados com poder mandar e desmandar nas coisas, né? O mundo é feito por homens, para homens, as regras são sempre para favorecer eles. Então, o meu desafio hoje, assim, é conseguir me desvencilhar dessa culpa da liberdade. Conseguir me separar desse sentimento de culpa, porque eu posso fazer as coisas que eu quero, eu posso ter outras prioridades, eu posso ter outras relações. E é muito gostoso viver tudo isso, assim. É muito gostoso viver esses desafios, sabe? Enfrentar esses desafios e perceber que, à medida que o tempo passa, os desafios doem cada vez menos, sabe? Assim, antes os surtos eram muito grandes e hoje os surtos são muito menores. E é claro, né? Assim, a gente lida com ciúmes, a gente lida com culpa, a gente lida com um monte de coisa. Mas a não monogamia na minha vida veio pra me libertar, sabe? Eu ainda tô nesse processo aí, me libertando de um monte de coisa. Mas eu me sinto hoje muito mais tranquila de saber que eu não preciso abrir mão dos meus desejos pra estar com outra pessoa. Gente, o episódio de hoje não tem como não militar. E que bom. Acho que retomando, né, essa coisa de que a não monogamia ela é também uma escolha política, eu acho que a gente também está pensando em vários lugares, né? É bonito isso na política, né? Porque nunca é um lugar que vem só. É sempre um lugar que tem muitas coisas envolvidas, assim. A política não é um gesto solitário, né? É sempre coletivo. E isso que é o mais bonito, eu acho, assim. E se a gente vai estar olhando, né, para esse lugar político e abrindo todas as portas e janelas, a gente vai estar se deparando com um bocado de coisa, assim.
Inclusive, se a gente vai estar, se o amor e a relação é quase como se fosse uma grande base de um sistema social, tem também que lembrar de tudo que está envolvido nesse sistema, inclusive o patriarcado. E aí, se a gente olha por esse lugar, toda aquela coisa que eu estava falando, do conto de fada, de filme, de livro, de tudo, que alimenta, né, e nutre esse ideal romântico, a gente pode também começar a pensar qual função isso exerce, né? Porque, assim, também alimentar uma fantasia, um sonho, pode estar a serviço de algo, né? Toda essa construção ideal de amor, ele também serve para alimentar uma expectativa e um desejo que vai fazer com que as mulheres se submetam a uma série de sistemas. Até porque, vamos pensar, onde que está o maior investimento dessa lógica romântica de amor? Quem que assiste filme desde criança de princesa esperando o príncipe encantado enquanto o boy ali fica brincando de Hot Wheels? É até interessante porque quando surgem as comédias românticas, na indústria falavam que eram filmes para mulheres. Então, assim, tem um investimento ali também. Esse ideal de amor, ele não é imparcial. Essa balança é quebrada, gente. Ela é bem quebrada. E as coisas tendem a pender mais para um lado. E interessante, sempre o mesmo. E por isso eu acho que tem tanto valor quando essa gata do áudio fala que a não monogamia é também um processo das mulheres se abrindo para amar, para se relacionar, para se apropriar disso, sabe? Porque essa lógica, né, do amor ser submisso, do amor ser um jogo de poder, é um jogo de poder que nos submete, que coloca a mulher e reforça um lugar de submissão da mulher. Então, eu acho que tem também, até engraçado que tem algumas teóricas e pensadoras sobre não monogamia que vão dizer que mulheres lésbicas jamais são monogâmicas. Porque a monogamia, ela é uma estrutura de poder com nome e sobrenome. Uma estrutura de poder aonde a mulher submete o seu amor e desejo para um homem. Até porque, vamos lá, né? Historicamente, isso faz todo sentido, porque os homens nunca tiveram o seu desejo castrado. Nunca tiveram ali castrando não só seu desejo sexual, mas todos os outros desejos, assim. O espaço de tudo, da vida profissional, do desejo, da autonomia, sabe? Por uma outra pessoa. Pelo contrário, né? Então, assim, quando a gente está repensando essa estrutura, a gente também está se desfazendo de uma grande ferramenta que alimenta o patriarcado. A monogamia, ela alimenta o patriarcado. E quando eu tô falando isso, eu não tô nem falando da monogamia de você com a pessoa que você se relaciona. Eu tô falando da monogamia por um viés mais histórico-político mesmo, assim. Que é importante a gente pensar nesse, por mais que eu entenda que quando a gente vai viver a coisa também se torna outra. As questões são outras, né? E isso é muito bonito também, porque abre espaço para que a gente aprenda a amar sem essa lógica do poder, que é um pouco retomar aquilo que a gente conversou nos primeiros episódios, que é quando, parece que tem anos, né? Mas é porque quando a gente escolhe não submeter o amor e o desejo, isso é uma mudança muito grande. Tem essa mudança, né, que acho que o primeiro áudio levanta um pouco, que é pensar que não é só o amor romântico e sexual. O amor, ele é muita coisa, ele é todo um sistema, a gente pode amar muito mais coisas, assim, é uma rede de amor, né? Agora, tem também a liberdade de poder desejar, de poder amar, de poder também ser criadora desse espaço. E não aceitar um espaço onde queriam que eu coubesse. E isso é uma mudança muito grande. Mas eu acho que uma questão que surge nesse espaço, né? Se a não monogamia também é uma abertura, uma possibilidade para que as pessoas que não foram concebidas nessa equação, e aí não só as mulheres, né? Mas entram na equação do amor para a gente poder pensar o que a gente vai fazer com isso, acho que fica essa segunda pergunta. O que a gente vai fazer com isso? Para que a gente não também corra o risco de só deslocar o lugar do poder sem repensar o poder. E eu acho que é um pouco dessa questão que o próximo áudio vai trazer. E que é o áudio de uma pessoa monogâmica. Cara, me deu vontade de trocar com você, porque a minha perspectiva é um pouco diferente, e aí eu queria, assim, que a gente fosse talvez trocando um pouco sobre isso. Tem várias coisas que me fazem pensar um pouco no amor e no que a gente nomeou, assim, no que a gente e sociedade, né? O que a sociedade nomeou como monogamia e não monogamia, entendendo muitas vezes que passa por uma exclusividade do amor, né?
eu entendo que quando você traz de uma forma mais ampla. E na verdade me faz pensar também sobre as narrativas que nós construímos em cima desses modelos, assim. E muitas vezes a narrativa da não monogamia, ela realmente entra no que você trouxe até, nessa questão da liberdade, que é um conceito que eu gosto muito de pensar também. Não só a partir de um viés anarquista, mas de um viés filosófico também, num lugar de pensar o que a gente está chamando de liberdade, assim. E muitas vezes uma resposta comum, claro que é a mais simplista sobre o que é liberdade, se baseia em se sentir livre para fazer o que se quer, ou se sentir livre para ser autêntico, algo assim. E aí eu fico viajando nisso, porque quando a gente pensa, primeiro, em autenticidade, quando a gente pensa livre para fazer o que se quer, se pressupõe, assim, né, se pressupõe para a autenticidade que nós sabemos quem nós somos, e se pressupõe para fazer o que se quer que nós sabemos quais desejos temos, assim, que nós temos consciência dos nossos desejos. Que para mim é algo que fica muito no ideal e que não se concretiza, sabe? E esse lugar para mim de uma dedicação ao outro, ele não tá no lugar de algo que me restringe. Na verdade, ele tá no lugar de algo que me engrandece, porque eu acho que também passa, pelo menos na minha visão, passa por um ideal, pensar que as relações vão estar todas no mesmo nível, assim, como se não tivesse nenhum tipo de hierarquia entre as relações. E eu acho que no fim, isso acaba não sendo tão possível, sabe? Por algumas questões, assim, por uma lógica de dedicação de tempo, por uma lógica de prioridade, por questões que perpassam também os sentimentos que nos afetam. Todo mundo já viveu um momento, assim, de paixão muito forte, que você pensa constantemente na pessoa, porque aquilo te chama muito. E até o termo, eu tô falando de vários conceitos, mas até o próprio conceito de hierarquia, eu acho que isso aconteceu mais na minha geração, nas gerações mais novas, assim, da gente distorcer hierarquia e achar que toda hierarquia é autoridade, e a gente distorcer diferença e achar que toda diferença é desigualdade. Então, acho que esses termos também foram, de certa forma, contaminados, assim. E aí, um pouco do que eu fico pensando, que eu falei que, de certa forma, me engrandece, é que tem um lugar que eu ainda não acessei, e eu falo ainda porque é isso, né? Eu não sei o que vou viver ainda. Mas eu ainda não acessei num amor que não fosse o amor romântico, que é uma profundidade, um se desnudar ao outro, que eu não vivenciei em outras relações não românticas, assim. E um nível de profundidade para uma certa vulnerabilidade que esse lugar romântico nos traz. Uma vulnerabilidade que possivelmente foi uma vulnerabilidade construída também. Possivelmente ou certamente. Mas que, de certa forma, provoca em mim muitas elaborações de processos meus, assim, de um encontro meu comigo, a partir desse outro que tá na minha frente, sabe? E aí quando você falou da frase, né, anarquista, sobre a submissão, do amor não ser submisso a nada e a ninguém, enfim, eu falei, poxa, de fato, submissão não faz sentido. O amor não deve ser submisso a nada e a ninguém, não deve se inferiorizar. Mas aí quando você falou, eu fiquei tentando pensar em termos de imagem, assim, e aí eu pensei, tipo, numa pessoa se encolhendo pra caber. E eu pensei, não faz sentido, de fato. Mas aí eu tentei pensar numa outra imagem. Tipo quando a gente estica o braço assim pra pessoa passar na frente, num certo lugar de uma gentileza, assim. Mas é como se a gente montasse um certo quebra-cabeça com essa pessoa que tá na nossa frente. Tipo, como se a gente fosse tentando se encaixar, sem se inferiorizar, mas achando qual as partes ali, quais as laterais se encaixam, sabe? Ou até uma outra imagem, assim, que me veio agora, que é um certo tentar se equilibrar com esse outro, assim. E aí cada hora um tá pendendo pra um lado, sabe? E tudo bem, assim. E vai ter um momento que os dois vão tentar pender pro mesmo lado, ou as duas, e é isso, vai desequilibrar um pouco e depois volta, assim. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco, a gente também, geração e sociedade. Não sei, eu acho que a gente perdeu, às vezes, um pouco o tato, ou até um encanto, assim, que é esse jogo de duas pessoas, que é diferente, pelo menos pra mim, a partir das minhas vivências, de um jogo que envolve muitas pessoas, assim, que tem realmente um lugar de profundidade muito grande que é alcançado ali, por uma coisa simples, uma coisa que não passa exatamente uma questão romântica, uma questão que vai ter a ver com a lógica ou o modelo que se está, mas pra mim que passa por um olhar.
eu não consigo olhar para 2 pontos com foco ao mesmo tempo. É impossível, assim. Então tem algo do olhar, por exemplo, acabei de falar no olhar e pensei, toda vez que alguém conversa com você, você olha muito no olho. Não tem como você olhar para 2 pessoas nessa intensidade que você olha no olho, quando alguém está falando com você. Né? Você dedica um foco ali, seu olhar está totalmente presente para esse outro. E aí eu penso um pouco nisso, sabe? Quando tem essa pessoa na minha frente, que é a pessoa que eu estou construindo algo, tem algo do olhar, daquele olhar que está muito presente, daquele olhar que está muito atento, sabe? E eu acho que aos poucos a gente foi perdendo essa ginga até, que é dançar com o outro, sabe? Muito do que eu percebo é que nas relações, independente, mono ou não mono, as pessoas não têm paciência mais pra dançar com o outro. É como se, a partir do momento que esse outro não entra no meu ritmo, eu não quero mais. E não só isso, né? A paciência também de entender que nem sempre eu vou dançar no meu ritmo. Não é sobre o outro dançar também, é que às vezes eu vou precisar dançar no ritmo do outro, assim. E às vezes eu não vou poder fazer o passo que eu queria, porque o outro tá conduzindo também. E eu entrei nessa viagem porque quando você falou sobre contorno, sobre a ausência de contorno e a importância de começar a colocar alguns contornos no desejo também, eu fiquei pensando que o que você descreveu, que foi um processo para você, e você coloca a não monogamia como um lugar onde você pode dar vazão a essa elaboração, é o que eu sinto com a monogamia, assim. Esse lugar, essa liberdade de poder falar não. Tudo isso que te fez chegar na não monogamia, né, como um lugar de vazão a essa celebração, foi o que eu senti na monogamia, assim, como um lugar que eu dou contorno, como um lugar que eu falo, meu desejo hoje tá aqui, sabe? Bem, acho que eu vou começar comentando esse áudio quase que com um gesto, sabe? Ao invés da palavra, assim. Mesmo que eu esteja usando a palavra para fazer um gesto. Esse áudio vem de uma pessoa muito especial para mim, assim. Uma pessoa que eu amo muito e que me ensina muito também. Mesmo a gente encontrando pontos de chegadas muito distintos e, enfim, né? Apesar das discordâncias, eu acho que existe um movimento, um impulso quase similar, assim. Acho que várias questões que ele levanta são questões que a gente também está levantando nos outros áudios, sabe? Só que o ponto de chegada, ou o percurso, ou o que atravessa, o que pega mais, é um pouco diferente e acaba levando a gente para pontos diferentes, né? Uma pessoa vai encontrar na monogamia um espaço para estar, e eu e as outras pessoas desses áudios vão estar escolhendo e encontrando e escolhendo criar também um espaço na não monogamia. Só que eu acho que a gente está ambos ali, todos, né, na verdade, repensando e pensando nesse lugar louco e curioso do amar e do se relacionar e o que a gente pode fazer com isso tudo, assim. E o que a gente pode fazer com isso tudo hoje também, né? Pensando, né, em toda a estrutura também que nos acompanha. Já que a gente está falando de política, a gente está falando de polis também, né? E essa diferença que vai ser o meu gesto. Porque essa diferença, ela cria um movimento muito específico entre 2 pessoas que se amam e discordam. E nesse processo, algum movimento se faz e abre o olhar. Acho que quando o B fala do olhar, que não consegue olhar para mais de uma pessoa, eu vou tentar trazer uma outra imagem, que é o olhar de uma criança. É um olhar que explora o todo, assim. É um estado de hiperpresença, não vou nem falar foco, porque quando você está numa presença de uma criança, você saca que a questão dela não é o foco, porque é uma cabeça dispersa. Você vê que é uma criança que qualquer coisa que passar ali, ela vai se distrair, ela vai para outro lugar. Só que existe um hiperestado de presença ali. Então, mesmo olhando para várias coisas, mesmo se perdendo naquele espaço, mesmo tendo essa lógica quase dispersa ali, existe uma entrega absoluta, mais do que qualquer hiperfoco. Porque existe uma presença ali na descoberta, na escuta, na busca, na investigação do que está acontecendo ali.
na alegria e na entrega da sensação que as coisas se causam também, né? É lindo isso numa criança, porque ela, vez ou outra, ela se assusta com o que ela mesma sente. É como se ela sempre estivesse descobrindo as coisas que ocupam dentro dela, assim. E eu acho que a proposição que eu faço é um pouco esse gesto. Seja onde for o espaço de chegada que você se encontre, a monogamia, a não monogamia, ou o que te fizer mais sentido, eu acho que é lembrar que o amor abre o olhar da gente. Acho que é um pouco disso que a gente faz bem, inclusive. Eu acho que nas nossas discordâncias a gente abre o olho um do outro e faz com que a gente possa ver outra coisa. A gente descobre outras formas de ver. Para citar um pouquinho do Arnaldo Antunes, o seu olhar me olha e o seu olhar melhora o meu. Sei que isso é meio barango, mas eu acho muito lindo pensar nisso, assim, sabe? É meio que junto que a gente também vai descobrir outros olhares, outras formas de ver e outras formas de amar. Enfim, acho que hoje eu termino por aqui, quase que num gesto e carta de amor. Para que a gente descubra muitos amores, assim. Eu achei muito massa você falando sobre o desejo, falando inclusive sobre a relação que você tem com o desejo, a partir da forma como seus pais te educaram também, né, conduziram, sobre isso, né, o desejo é um lugar que eu acho que de fato a gente não consegue alcançar e eu acho muito difícil a gente conseguir rastrear qual é o nosso desejo, assim. A sensação que eu tenho é que, sabe aquelas brincadeirinhas, assim, de mágica mesmo, que tem uma bolinha que você vai passando os copos e tentando achar onde está a bolinha? Eu acho que o desejo é um pouco isso, sabe? Como se a gente nomeasse de desejo aquele copo que a gente levanta e na verdade não tá lá e a gente busca de novo e vai isso. E tá o tempo inteiro nos confundindo, assim. Acho que tem esse certo lugar de encantamento mesmo, assim. Meio de feitiço, saca? No próximo episódio do Transa Podcast, a gente vai fritar junto um pouco sobre o que fazer se a gente se apaixona por alguém que tá numa relação não monogâmica. O que a gente faz quando a gente se apaixona por alguém que já tem outra pessoa? Como que a gente se organiza isso? Ou se acontece o oposto? Se a gente está numa relação e se apaixona por uma pessoa que, né, tá solteira, como a gente faz isso? Como a gente conduz isso? Quais são as questões que são levantadas a partir disso? Enfim, vamos respirar fundo e pensar um pouquinho nisso juntos e descobrir outras formas de amar. Vem comigo!